os recursos estavam depositados numa conta escrow ali, que era uma conta que a gente criou uma promessa de transação que não acabou não se concretizando. Segundo documentos do Banco Central, os valores devidos a Tirreno foram registrados em uma conta de depósito vinculada no próprio Banco Master, sem registro de rendimentos. E o pagamento efetivo só ocorreria após a formalização documental das operações de crédito cedidas. A Tirreno jamais apresentou essa documentação. O Banco Master, portanto, nunca pagou efetivamente a Tirreno, o senhor confirma. Confirmo, na verdade, os recursos estavam depositados numa conta escrow ali, que era uma conta que a gente criou reserva remunerada. Considerando que a Cartus nega ter vendido carteiras a Tirreno, a Tirreno nunca movimentou dinheiro, portanto, nunca pagou a Cartus. O Master nunca pagou efetivamente a Tirreno. De onde vieram as carteiras de crédito que o Banco Master vendeu ao BRB por 12,2 bilhões? Eu não tenho essa informação. Eu tenho informação, pelo que eu entendi, pelo que até vi nos autos, que existiam 18 parceiros originadores, mas o que eu tenho de informação é que a transação não foi efetivada. Então, a gente não se preocupou em aprofundar ainda mais nessas carteiras, uma vez que a gente desfez o negócio. Segundo informação prestada pelo BRB ao Banco Central, todas as operações adquiridas com a intermediação da Tirreno foram celebradas por 20 correspondentes bancários da Cartus S.A. Desculpa. Se ninguém pagou ninguém em toda a cadeia, Cartus, Tirreno e Master. A única explicação lógica é que as carteiras foram criadas artificialmente, isto é, são créditos falsos? O senhor concorda com essa conclusão? Não. Caso discorde, apresente explicação à alternativa documentada pelo Bacen. Não concordo, volto a dizer. Eu não sei dessas operações, a gente não aprofundou das operações na ponta, quantas delas eram boas, quanto estava com documentação que não foi enviada, a gente não aprofundou porque a transação final não foi realizada. Como foi dito anteriormente, foi realizada com outros ativos da transação com o BRB, não esse. Então, eu não posso dizer que a transação ou as carteiras eram falsas, eu não posso afirmar. O que eu posso afirmar é que a transação não existiu. Não existiu nem em pagamento para Tirreno e nem na venda para o BRB. Recebeu, não, mas existiu assim no ponto em que o senhor cedeu as carteiras para o BRB e recebeu o dinheiro. Sim, mas eles ficaram numa conta escrow, ou seja, era uma transação para ela existir. Quando eu falo existir sob o ponto de vista transacional do sistema bancário, eu deveria registrar a aquisição, registrar a venda dela na minha receita, recolher impostos, alocar o prêmio como resultado, colocar isso no sistema de cobrança, cobrar os clientes. Nada disso foi feito. Então, ela foi interrompida e desfeita antes de ser concluída. Segundo informações prestadas pelo BRB ao Banco Central, todas as operações adquiridas com a intermediação da Tirreno foram celebradas por 20 correspondentes bancários. A Cartus Sociedade de Créditos S.A. O senhor tinha conhecimento de que a Cartus era a originadora real das operações? Não. A Cartus nega ter vendido carteira de créditos da Tirreno. A Tirreno nunca movimentou dinheiro para comprar. Então, há três possibilidades lógicas. A. As carteiras foram transferidas gratuitamente. B. As carteiras foram fabricadas do nada. Ou C. As carteiras foram apropriadas da Cartus sem pagamento. Qual dessas alternativas o senhor considera verdadeira? Nenhuma. As carteiras não foram... O ministro pede que o senhor escolha uma. A. Vou ler de novo, só escolher uma. A Cartus nega ter vendido carteira de créditos a Tirreno. A Cartus nega ter vendido carteira de créditos a Tirreno. A Tirreno nunca movimentou dinheiro para comprar. Então, a Cartus
disse que nunca cedeu esses créditos. A Tirreno, por sua vez, não teve movimentação financeira para comprar os créditos da Cartus. Então, há 3 possibilidades. A. As carteiras foram transferidas gratuitamente. As carteiras que o senhor transformou em títulos. B. As carteiras foram fabricadas do nada. E C. As carteiras foram apropriadas da Cartus sem pagamento. Eu não tenho como entrar na transação entre Cartus e Tirreno. Desculpa, eu não consigo identificar dessas 3 o que aconteceu. O que eu consigo identificar, quando eu entendi a pergunta, era com relação ao Master. Eu consigo identificar com relação ao Master. Entre Cartus e Tirreno, não tem como entrar numa relação, inclusive, de 2 empresas que tinham o mesmo sócio. Eu não posso opinar. Se o senhor nega qualquer relação com a Cartus, e a Cartus nega ter cedido carteiras a Tirreno, como o senhor explica que as carteiras vendidas ao BRB tinham como originadora justamente a Cartus? Instituição cujo dono Pereto capitalizou a Tirreno e cujo sócio Maia, que é o André Seixas Maia, era diretor da Tirreno e ex-funcionário do Banco Master? Eu não consigo responder essa pergunta. Não tenho informação. 53, são 80. Só para a gente ter 80 e alguma coisa. 53. Considerando que a Cartus é uma instituição financeira diretamente fiscalizada pelo Banco Central e que todas as operações intermediadas pela Tirreno foram originadas pela Cartus, o senhor entende que o Banco Central deveria ter identificado as irregularidades antes que 12,2 bilhões fossem vendidos ao BRB? Acredito que não. O Banco Central ele tinha a dinâmica de auditoria ali quase que diária, como eu disse, mas no momento que faltou-se documentação, acho que tanto o Banco Central quanto o Master agiu com rapidez e diligência. Em 2 de abril de 2025, o Banco Master notificou a Tirreno sobre o imediato e irreversível cancelamento das operações, em razão do descumprimento de cláusula contratual, não apresentação de documentação. O senhor confirma o envio dessa notificação? Acredito que sim, confirmo. Espera aí, deixa eu só... Certo. Então, o senhor realmente enviou essa notificação de cancelamento. O senhor soube no momento que ela foi enviada, essa notificação? Sim. Tá. Após essa notificação de cancelamento imediato e irreversível, o Banco Master adquiriu mais 2,3 bilhões em carteiras da mesma Tirreno, em abril e maio de 2025. Como o senhor explica que um cancelamento imediato e irreversível tenha sido seguido de novas compras no valor de 2,3 bilhões? Como eu disse, naquele momento existia uma questão negocial para além dos documentos de notificação. A gente notificou, pressionou a Tirreno para receber os documentos, até porque a gente estava pressionado do outro lado, mas ainda não tínhamos a dimensão de que, porque tinham chegado, inclusive, após isso, se eu não me engano, chegaram uma leva de documentos, pode ter sido dito que para essas novas carteiras teria o kit completo, ou seja, ainda não era um problema, era uma primeira notificação, uma tentativa ali de resolver o problema, porque não era interesse, num primeiro momento, nem do Master, nem do próprio BRB, o desfazimento naquela altura. Veio acontecer depois de um mês, mais ou menos, em maio, e após o desfazimento efetivo, a gente não fez mais aquisições. A notificação de 2 de abril de 2025 era uma encenação destinada a criar álibi perante o Banco Central? De forma alguma. Ali a gente estava pressionando para ter a documentação, que era tão importante para a gente. Existia o interesse inicial de que se completasse a documentação e que se permanecesse com a carteira, que após 30 dias ou 40 dias acabou não acontecendo, e aí a gente partiu para a dissolução mesmo.
Quando o Banco Master iniciou as cessões de carteiras de crédito ao BRB? Em 2024, não me lembro exatamente quando, acho que em junho ou julho. O Banco Master cedeu ao BRB carteiras de crédito originadas pela Tirreno no valor total de 12,2 bilhões, incluindo o prêmio de 5,5 bilhões. Quem negociou essas operações pelo lado do Banco Master? Essas transações de venda maiores de portfólio, eu participava da parte macro, de definição de taxa, etc. E o operacional era executado pelas equipes. Segundo a decisão de prisão, o senhor participou pessoalmente das tratativas com o BRB para a cessão dessas carteiras? Sim, participei. Quem participou dessas Na reuniões? verdade, a negociação macro era feita entre eu e o Paulo Henrique, e depois tinha toda uma equipe operacional que discutia detalhes. Ao final, para ser sincero, já era uma coisa operacional. Depois das primeiras já estava operacional. A gente participou. Quem fazia parte dessas equipes operacionais? Acho que ambas as diretorias dos bancos. Pelo Banco Master? Pelo Banco Master, o Ângelo, os diretores ali do banco, o pessoal da tesouraria, fluxo normal de Esse pessoas. que o senhor nomeie, por favor. O tesoureiro é o Alberto Félix. Alberto Félix, o Ângelo e o Luiz Bull. E o senhor? Sim. O Luiz Bull também. Luiz Bull na parte operacional. Tá. Segundo a decisão de prisão, as operações adquiridas da Tirreno foram cedidas ao BRB pelo Banco Master antes mesmo que os documentos necessários para a formalização de tais operações fossem entregues ao Master pela Tirreno. Correto. O senhor confirma que o Banco Master vendeu ao BRB créditos cuja documentação sequer possuía? Não, na verdade, a gente fez uma sessão, como eu disse, que, como várias outras que a gente tinha feito, que ainda carecia da documentação completa, mas a gente tinha responsabilidade pelo qualquer vício formal ou pela ausência de documento, que, obviamente, quando aconteceu, a gente acabou. Mas quando o senhor cedeu, ele não tinha os documentos, tanto que o senhor faz a notificação pela ausência de documentos, não é isso? O senhor começa a ceder em janeiro. Para ser sincero, quando a gente fez o negócio, ainda não tinha essa ciência da ausência da documentação. Eu fiquei sabendo posteriormente que não tinha vindo todas as documentações e a partir daí a gente começa a ir atrás, porque também não foi uma ausência completa, existia uma documentação básica e tinham coisas que estavam faltando. Eu fico sabendo disso e nesse momento começo a atuar para que se complete as informações. Mas o senhor cedeu antes de receber a documentação completa? Correto, sim. Fazer parte do negócio. Isso. Como o Banco Master podia testar a existência e a qualidade de créditos cuja documentação não tinha em mãos? A documentação básica, o que eu entendo, existia. Tanto que não só na equipe do próprio Master, como na equipe do BRB, foi feita análise de crédito, de compliance, e seguiram os manuais. A cessão foi realizada sem coobrigação, ou seja, o BRB assumiu integralmente o risco de inadimplência. Por que o Banco Master exigiu essa condição se os créditos eram supostamente sólidos? Na verdade, é usual que, quando você faça a cessão, o risco de inadimplência ele passa a ser do comprador, mas existe o risco de vício documental da existência do que é previsto no contrato, e aí, por esse motivo, a gente desfez a operação. Segundo o Banco Central, o Banco Master não reservou recursos líquidos suficientes para honrar as obrigações com a Tirreno. O que ocorreria caso recebesse a documentação completa das operações? Isso significa que o Banco Master sabia que nunca receberia a documentação e, portanto, que os créditos não existiam? É uma alegação do Banco Central, no mínimo, curiosa, porque, como eu disse no início, a prática bancária, você tem uma reserva e você tem a conta de clientes, e o banco não tem a disponibilidade de todas as contas de clientes que tem ali à disposição. E, obviamente, como eu disse, até o dia 17 de novembro, a gente tinha conseguido honrar com todos os compromissos nossos.
Então, sem dúvida nenhuma, a gente honraria esse também, caso a operação fosse concluída. Como o Banco Master registrou contabilmente o prêmio de 5,5 bilhões Não foi, recebido, 5,5 bilhões, como foi registrado? não foi registrado, ele ficou numa conta transitória também, esperando a conclusão da transação. Segundo o Banco Central, tá. É porque a conta é um dos pontos do relatório, eu vou ler só para não. Segundo o Banco Central, o Master optou por uma terceira opção, não prevista nas normas contábeis, que foi a retificação, redução de um ativo, rubrica cujos valores em nada se relacionam com as operações realizadas. O senhor pode explicar melhor? Ao meu entender, foi feito seguindo, sim, procedimento contábil. Aliás, existiu essa discussão da controladoria do banco com agentes do Banco Central, e a explicação é justamente porque a transação não tinha acontecido, ela ficou numa conta transitória. Com quais agentes o senhor discutiu esse registro contábil do Banco Central? Eu, pessoalmente, não discuti, mas eu sei que houve essa discussão da controladoria, do Ângelo Silva, com pessoas da supervisão, que eu não me lembro quem da supervisão que supervisiona o banco. Se o senhor fosse presidente do BRB, tentaria comprar um banco que já lhe havia vendido mais de uma vez carteiras de crédito falsas? Primeiro, novamente, o banco não vendeu carteiras de crédito falsas para o BRB, e sim, se eu fosse o BRB, compraria, e foi uma pena o negócio ter sido negado, uma pena para o mercado brasileiro, não só para o BRB. O BRB é um banco regional como poucos hoje, porque todos acabaram, um banco que teria toda a possibilidade de crescer e ter uma abrangência nacional e competir com grandes bancos brasileiros, que pela transação que seria feita, seria possível ele ter mais lucro, mais resultado, crescer, e acabou não acontecendo. Então, eu faria sim esse negócio. Aliás, esse negócio foi recomendado por diversas auditorias, pela própria fiscalização do Banco Central, que naquele momento, até antes da gente dar entrada, indicava como sendo um bom negócio para o sistema financeiro. Em 17 de novembro de 2025, entre 1h30 e 2h10, o senhor participou de reunião por videoconferência com Ayrton de Aquino Santos, diretor de fiscalização do Banco Central. Quem solicitou essa reunião? O senhor ou o Banco Central? Eu. Qual foi o assunto tratado? Foi a continuidade das reuniões que a gente já vinha fazendo e um desfecho de um plano de solução que eu tinha apresentado logo após a negativa da transação com o BRB, e um desfecho que, teoricamente, seria feliz com a venda das 3 instituições, cada uma para um grupo de investidores. O senhor comunicou ao diretor de fiscalização que viajaria ao exterior no dia seguinte? Sim, com certeza. Não, no mesmo dia. O senhor tinha conhecimento de que a liquidação extrajudicial do Banco Master seria decretada no dia seguinte? Com certeza não. Se havia algum dia que eu imaginava que isso não fosse acontecer, seria no dia seguinte, porque justamente no momento que a gente trouxe uma solução para a mesa, uma solução extremamente benéfica, como eu disse, para o mercado, e não era para qualquer um, estava trazendo investidores de peso para o negócio. O senhor tinha algum pressentimento de que havia um mandado de prisão expedido contra si? De maneira nenhuma, nem nos meus piores pesadelos eu achei que poderia. O senhor se preocupou, porque o senhor peticiona nos autos, né, mesmo, né, com essa questão de uma notícia, enfim, e o senhor se preocupou com o que havia ali naquele procedimento? Na verdade, não era o único. A gente tinha vários, a gente estava com os advogados mapeando todos e sempre nos colocando à disposição para explicar. Era um momento já que a gente estava sob a luz da mídia, e a gente estava de modo proativo, sempre buscando, quando a gente tinha alguma informação de mídia, para poder ir ali, explicar e prestar esclarecimentos. Mas, de maneira nenhuma, eu achei que enfrentaria esse tipo de situação, principalmente naquele momento, logo quando a gente tinha trazido a solução para a mesa. A viagem ao exterior, com escala em Dubai,
era para tratar de negócios legítimos ou para deixar o país antes da prisão? Com certeza para negócios, né? A gente já tinha ido há 2 semanas antes, estava voltando para a conclusão dos negócios. Já foi, inclusive, documentalmente provado. Uhum. O documento do Banco Central sobre essa reunião foi utilizado por sua defesa no habeas corpus, que resultou em sua soltura. O senhor tinha conhecimento de que esse documento seria produzido e utilizado dessa forma? Do Banco Central? Não, eu estava preso, não fiquei sabendo de nada. Agora, a questão da dimensão política. O senhor conversou com o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, sobre a proposta de aquisição do Banco Master pelo BRB, anunciada em 28 de março de 2025? Conversei em algumas poucas oportunidades, sim. Em caso afirmativo, quantas vezes o senhor encontrou ou conversou com o governador Ibanez Rocha entre janeiro de 2024 e novembro de 2025? Peço que indique datas aproximadas, locais e assuntos tratados. O governador foi até a sua casa aqui em Brasília? Já foi à minha casa, se eu não me engano, uma vez, e eu já fui à casa dele, a gente se encontrou poucas vezes, conversas institucionais, todas na presença também da... Quais os outros políticos, deputados, senadores que o senhor costumava convidar para ir até a sua casa? Aí, acho que pergunta se eu tenho alguns amigos de todos os poderes, não consigo nominar aqui individualmente quem que frequentava a minha casa, também não vejo qual relação com Porque o a gente caso. está estudando justamente as suas relações políticas, né? Então, Sim, por isso que eu perguntei. mas sim, estou estudando as relações políticas, mas elas não tiveram nada a ver com esse caso, né, específico do BRB. O senhor Temos conversou com encontros... outras autoridades? A questão é essa pergunta que vem agora. Tá? O senhor conversou com outras autoridades públicas, ministros, parlamentares, secretários de Estado, diretores de órgãos públicos, sobre a aquisição do Banco Master pelo BRB? Caso afirmativo, indique quem, quando e qual foi o teor das conversas. Além do governador que eu já mencionei e das autoridades do Banco Central, nenhuma. O senhor ou qualquer pessoa a seu mando solicitou a intervenção de autoridades políticas junto ao Banco Central do Brasil em favor do Banco Master? Não. O senhor conversou com o senhor Ailton Aquino Santos nos 5 dias anteriores à liquidação do Banco Master? Sim. Peraí. Houve alguma tentativa de interferência política na supervisão do Banco Central? De forma alguma. O senhor ou qualquer pessoa a seu mando solicitou a intervenção de autoridades políticas junto ao BRB para que a aquisição do Banco Master fosse aprovada ou para que as operações de cessão de carteiras continuassem? Não. O senhor ou o Banco Master fizeram doações eleitorais, contribuições a partidos políticos ou patrocínios a eventos ligados a autoridades do Distrito Federal entre 2022 e 2025? Doações eleitorais nenhuma. A gente patrocinou alguns eventos de discussão institucional de Brasil, que eu não me recordo se tem alguma que tinha autoridades do Distrito Federal. Destino dos recursos. O BRB transferiu ao Banco Master aproximadamente 16,7 bilhões entre julho de 2024 e outubro de 2025. Qual foi o destino desses recursos? Atividades normais do banco, ali de resgate de investidores. Como Alguma parcela desses recursos foi utilizada para remunerar pessoalmente o senhor, seus familiares ou empresas a eles vinculadas? De forma alguma, ao contrário. Nos últimos 6 meses, comprovadamente pelo próprio Banco Central, eu fiz cessão de ativos pessoais, integralizei, aprovado também pelo Banco Central, esse recurso no banco. Eu estava numa tentativa forte de poder trazer a solução definitiva para o banco. Eu estava no movimento inverso. Alguma parcela desses recursos foi transferida para o exterior, dos 16,7 bilhões? Não. Do Banco Master, não. O senhor possui bens, contas ou investimentos no exterior? Em caso afirmativo, peço que os discrimine.
Eu não consigo me recordar das contas que eu possuo. Eu possuo a holding do banco, que era proprietária do banco, que é nas Ilhas Cayman, tinha sido estruturada lá, e algumas contas correntes. Não me recordo de outra Tem coisa. casa em Miami? Não. Apesar da mídia ter anunciado, eu não tenho. Tem a locação de um imóvel lá. Doutor, só perguntar. Encerraram as perguntas que o senhor me mandou aqui. Tem mais alguma? Ah, tá. O senhor pode me dar? É porque eu mexi tanto aqui nos papéis que eu já... Deixa eu ver se estão aqui. Eu tinha colocado... Peraí. Pois é, eu acabei misturando tudo aqui. Se eu tiver... Aí, fácil. Ah, pronto. 81. Esse aqui já tem. Já foi. Gostaria que o senhor elencasse todas as pessoas jurídicas que integram ou integravam o Grupo Master e quais delas foram liquidadas. Eu vou falar as principais, porque era uma ramificação de muitas pessoas jurídicas, mas a gente tinha o banco, tinha a holding, proprietária do banco em Cayman, como eu disse, tinha uma holding no Brasil, depois o Banco Master, o CNPJ do Banco Master S.A., embaixo desse CNPJ a gente detinha o Banco de Investimento, o Banco Master de Investimento, o Will Bank, de grande CNPJ era esse, e a corretora. Com exceção do Will Bank, que entrou em RAET, os outros 3 foram liquidados no dia 18. Alguma dessas foi vendida? Todas tinham sido vendidas. Tinha sido negociadas uma venda no momento do dia 18 ali. Essas que haviam sido vendidas, dentre as que foram vendidas, houve autorização do Banco Central para a venda dessas liquidadas? De todas as que a gente vendeu, das liquidadas, não houve autorização, não houve nem apreciação desse último pleito, né, que a gente tinha feito. E a única autorização que a gente teve recente foi a venda do Banco Voiter, que foi autorizada em julho, se eu não me engano. Então, dessas todas que o senhor listou para mim, a que continua em operação é o Will Bank. Quantas vezes o FGC alertou o Banco Central sobre problemas com o Banco Master? O senhor tem conhecimento, né? Eu não tenho conhecimento disso. Agora, o que existia, sim, e que eu sei, é uma aversão do FGC pela utilização do FGC. Então, isso a gente sentia na pele com as mudanças e as propostas de mudança de regulação. Inicialmente, o senhor foi contra a liquidação do Banco Master? Em caso positivo, por que mudou o voto no colegiado? Isso não é para mim. Não, isso ainda não, né? Por que o Will Bank não foi colocado na liquidação do Banco Master? Aí tem que se perguntar para o Banco Central qual foi o critério. Todas as liquidações anteriores realizadas pelo Banco Central incluíram todo e qualquer ativo da instituição financeira liquidada? Acho que essa deve ser da... Essa não deve ser. Deve ser. Então... Se o senhor quiser fazer mais alguma pergunta, não? Pode finalizar? O senhor quer finalizar? Como é? É o Will Bank. É o Will Bank. Se eu quiser perguntar. Agora passar para os senhores. Pode falar. Vai ser muito curtinho depois de tudo isso, mas é só alguns pontos. O senhor imaginava que a Tirreno poderia estar negociando títulos sem lastro? Não. O senhor tinha ideia que aqueles títulos poderiam estar em duplicidade? Não.
No caso da Tirreno, daqueles títulos da Tirreno não se demonstrarem válidos, o senhor tinha crédito e estava disposto a utilizar os créditos para honrar aqueles títulos? Essa eu não entendi. Pô. Se aqueles títulos da Tirreno não tivessem valia, o senhor tinha crédito suficiente para aportar ali? Claro, com certeza. E chegou a fazer? Como a gente teve, né? O senhor falou em solução para o banco. O senhor pode descrever qual era a solução que o senhor arrumou para o Banco Master, quando o senhor for comunicar ao Banco Central? Era a venda dos três instituições do Banco Master por um conjunto de investidores, que incluía Fictor e investidores estrangeiros, a venda do Will Bank para o fundo Mubadala e a venda do banco de investimentos para uma holding brasileira que tinha um investidor estrangeiro que eu também estava negociando lá dos Emirados. O senhor consegue me dizer por que não permitiram que esses negócios chegassem ao fim? O meu entendimento é que, desde o início do negócio do BRB, aliás, desde antes do BRB, existiam forças ali internas do Banco Central e de mercado que queriam que eu estivesse fora do mercado e queriam que acontecesse o que aconteceu. Aliás, eu fui alertado lá atrás do que aconteceria, que eu seria retirado do mercado se eu não deixasse o banco. E eu me dispus a deixar, me dispus a fazer todo o roteiro de saída, só que eu queria ter saído pela porta da frente, não gerando prejuízo para ninguém, e não foi possível pela maneira que eles conduziram. E aí, para acabar, sobre a prisão, o senhor tinha algum interesse em fugir? De maneira nenhuma. Não é do meu perfil. Primeiro que não seria o momento, nem a forma, e não é do meu perfil. Encaro meus problemas de frente. Aliás, eu vou encarar esse negócio até o final, e é o que eu pedi para falar ao final ali, que peço a grandeza aos senhores, com toda a pressão de mídia, para tentar olhar e imaginar esse negócio por um outro prisma. Até mesmo, né, a doutora, o Ministério Público, o Wilker, que, pelo que eu entendi, está desde 2019 tentando me pegar de alguma forma. Eu gostaria que tivesse, eu gostaria que tivesse, e eu continuo confiando na justiça, continuo confiando, mesmo com a pressão de mídia que está existindo. E mesmo os agentes, mesmo a polícia, a gente tem que investigar a fundo tudo, mas eu gostaria que existisse um benefício da dúvida na cabeça dos senhores, e se existir, a gente realmente não precisava estar aqui. E realmente não existe ninguém que foi prejudicado, e realmente não existe uma fraude de 12 bilhões, e realmente existem interesses por trás que fizeram que a gente estivesse aqui. O senhor tem família, o senhor tem filhos, o senhor que mora no Brasil? Tenho 2 filhos que moram em Belo Horizonte. O senhor tem pais, tem avós? Pais, avós, é uma família unida que, infelizmente, estou ainda privado de ver, porque moram todos em Belo Horizonte. Muito obrigado, Araçá. Doutor, o senhor tem alguma... Bom, então, vou agradecer a presença do senhor. Não, o que eu ia falar eu já disse, que é pedir o benefício da dúvida de... Só me resta, para acabar, doutora, pedir à senhora, diante do que foi ouvido, do que foi falado aqui, entendo que não há a menor necessidade de se continuar essa prisão. Quer dizer, essa prisão que foi feita de uma forma surpreendentemente conjunta entre as informações do Banco Central, a liquidação do banco e o juiz da 10ª vara, e tudo foi feito no mesmo dia, no mesmo horário, no mesmo fato, e, portanto, o Banco Central conversa com o juiz da vara que determina uma prisão no dia que o banco é liquidado. Me parece que, diante dos fatos, diante do interrogatório, diante do que foi ouvido, que se continue a investigação, mas não há a menor necessidade de se continuar as cautelares que estão hoje. Então, a defesa pede à senhora, com o maior respeito, e aqui o Ministério Público está aqui, e espero que tenha o comovido no sentido de que se prossiga as investigações, mas não há a menor necessidade, então a defesa requer, com todas aquelas perseguições... Eu gostaria de fazer um requerimento. A mesma boa-fé, o mesmo clamor por justiça que o senhor Daniel Porcaro veio aqui, um testemunho muito bonito,
foi realizado, né, de forma muito técnica, né, a defesa, sem dúvida. Eu também gostaria de fazer um pedido, que é a autorização telemática do sigilo do seu celular, porque da mesma forma que o senhor chegou aqui, trouxe, né, toda essa... Se o senhor autorizaria, o senhor daria uma autorização para que a gente fizesse a extração e a análise. E essa, então, a autorização dele do sigilo telemático está vinculado à liberdade dele. Se ele pediu... não tem... A liberdade não está ligada a isso. Eu não estou fazendo uma troca, doutor. Eu estou fazendo um pedido da mesma forma que o senhor fez. Eu entendi. Para ser submetido à apreciação da defesa. Claro, está submetido e fica aqui, então, embora não vinculado, mas automático. Isso me lembra a vinculação da liquidação com a prisão. Ela é muito parecida. É no mesmo horário e no mesmo momento, mas fica aqui nosso pedido para que seja, e eu posso até, se preferirem, trazer por escrito, mas fica aqui nosso pedido para que seja revogado os termos das cautelares. Bom, aí só para uma questão de organização. Embora feito na Sala do Supremo e por ordem do ministro Toffoli, ainda é um ato dentro do inquérito. Então, esse pedido tem que ser submetido à jurisdição, ainda que temporária, do próprio Supremo. A delegada não tem capacidade decisória para falar sobre a prisão. É só para o inquérito está com ela, estou mas imaginando que ela tenha. Mas do atual... Tá bom. Eu vou pensar no seu pedido. Eu vou pensar, não vou refletir. Ele certamente autorizaria. Eu é que vou pensar no pedido. O que eu mais quero, e eu estou feliz de ter sido marcado com rapidez, é que se estabeleça verdade nisso. O que eu mais quero. Porque eu vou fazer tudo que for possível, doutor, para a gente estabelecer a verdade. E eu não estou falando que o banco era perfeito, que eu sou perfeito, que a gente nunca errou. Mas essa fraude que foi colocada aqui, ela não existiu e não era para o banco ter sido liquidado. Não era para eu estar passando por isso. O sigilo das comunicações dele menos tem a ver, e a nossa preocupação menos tem a ver com qualquer relação comercial e do banco, empresarial, mas com relações pessoais e privadas, e pelo que a gente assistiu, infelizmente, durante a imprensa. Vazamento de coisas pessoais. E a gente, obviamente, sabe que está falando com gente séria aqui, então, mas a grande preocupação que se tem, obviamente, não é o banco. O banco está aí, está aberto, todo mundo sabe, a preocupação enorme que se tem é com relações absolutamente pessoais, que não tem nenhuma relação com atinente ao banco, mas tem relações com pessoas. Para nós era muito mais fácil abrir tudo, entregar tudo, mas nós podemos envolver pessoas em relações absolutamente pessoais e particulares que não têm nenhuma relação com o que nós estamos tratando. Então, a gente talvez sofra o ônus disso, mas há um cuidado muito grande por conta disso. No caso, doutor, é porque a gente está num processo extremamente sigiloso, né? E a gente sabe que nenhum dos elementos seria... Todos os dias esse processo sigiloso aparece milagrosamente alguma informação midiática, e é incrível. Eu posso falar pela defesa porque só nos prejudica. Então, mas certamente não passa por aqui, mas a gente sabe como funciona, sabe o que acontece. Nós já pedimos, inclusive, instalação de inquérito para se averiguar esses vazamentos. Mas, enfim, há uma preocupação grande e com terceiros, e a gente tem muito cuidado. Eu quero muito que a gente faça, eu vou estar 100% disponível para fazer o que for preciso para esclarecer isso. Ainda há tempo de talvez não trazer prejuízo para o sistema financeiro. Ainda há tempo de reparar o que foi feito. Então, vamos encerrar para conseguir, né? Eu acho que, né, doutor, pelo avançado, acredito que a criação, nesse momento, a gente pode postergar, e até porque o doutor Vocário tem um voo 8 horas. Tem um problema, 8 horas, o senhor vai estar embarcado. O voo dele é 8 horas da noite. 4h40. Não, mas tem mais 3, né? Doutor, mas como é que eu vou fazer o translado dele, o retorno dele? Porque o ministro determinou que... Tá ótimo. Vamos aguardar, tocar e ver o que acontece. Tá bom? Tá ótimo, então. Eu vou... Nós estamos à disposição. Tá ótimo, obrigada.